A missa é o mesmo sacrifício que o sacrifício da cruz. A Santa Comunhão é participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo sobre a aparência de pão e vinho. Então, no nosso culto, nós adoramos ao Senhor. Nosso culto tem elementos bíblicos, oração, pregação da palavra, cânticos, a reunião daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo para adorar a Deus, para a glória de Deus. Mas para o católico romano, a missa é um sacrifício. É um novo sacrifício de Jesus. Cada missa implica sacrificar literalmente Jesus novamente. Não é simbólico, não é uma metáfora, não é uma ilustração, nem uma dramatização. É verdadeiramente matar novamente ao Senhor Jesus Cristo. E fica muito claro aqui. Então, cada missa é um sacrifício. Você já percebe claramente que eles não acreditam que o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas. É necessário Jesus se sacrificar todo domingo, todo dia na Igreja Católica. Mas o credo do Papa Pio IV diz assim: eu professo que na missa oferece-se a Deus um sacrifício verdadeiro, próprio e propiciatório. Propiciatório quer dizer que apazigua a ira de Deus, como o sacrifício de Jesus na cruz, que é um sacrifício que satisfaz a justiça de Deus e, portanto, compensa a penalidade do pecado, pelos vivos e pelos mortos. Veja então que no credo deste Papa Pio IV, a missa, ela faz expiação pelos nossos pecados, no momento da missa. Jesus ali é sacrificado novamente, no pão e no vinho, literalmente como o corpo de Cristo. Literalmente, ali é o corpo mesmo. Você está comendo o corpo de Cristo para o católico. E, nesse instante, a justiça de Deus está sendo apaziguada para o católico. E que no Santíssimo Sacramento da Eucaristia encontra-se verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, junto com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é uma figura. Quando nós celebrarmos hoje a ceia do Senhor, nós entendemos que o pedaço do pão e o suco de uva são figuras, são imagens que representam, apontam para o que Jesus fez na cruz. A missa, para o católico, no momento da Eucaristia, eles creem que é verdadeira, real e substancialmente. Ou seja, lá a hóstia, que é o nome dado para o corpo, o pão, né? Corpo de Cristo, é o corpo de Cristo mesmo, carne mesmo, mas ao mesmo tempo é pão para eles. A alma de Jesus está lá na hóstia. Veja bem, a alma de Jesus está na hóstia. E depois de um decreto papal do século XV para cá, não se foi privado aos leigos o beber o vinho. Motivo, porque uma gota do sangue de Jesus podia cair no chão. Então o leigo não pode beber o vinho, é perigoso que vai derramar o sangue de Jesus no chão. Eles criam que realmente era o sangue do Senhor Jesus Cristo. E que ali há uma conversão de toda a substância do pão no corpo e uma conversão de toda a substância do vinho no sangue, que a Igreja Católica chama de transubstanciação. Okay? Então, basicamente, no credo do Papa Pio IV, a gente, resumidamente, tem aí a definição sobre a missa. O Concílio de Trento fala que o sacrifício da missa é idêntico ao sacrifício da cruz, visto que Jesus Cristo é um sacerdote e também uma vítima. A única diferença está na maneira da oferta, que foi sangrento na cruz e sem sangue em nossos altares. Eles chamam de o sacrifício cruento, é o sacrifício da cruz, e o sacrifício incruento é o sacrifício da missa. A única diferença é esta. Na missa não tem sangue, na cruz teve sangue, mas a missa é um sacrifício de Cristo e este sacrifício é igual ao da cruz. Você vê que a perspectiva de culto é completamente diferente da nossa. Por isso, a gente começa a perceber traços do paganismo dentro do cristianismo. Daí o catolicismo romano.
Vejamos agora a natureza da missa. Eu vou tentar hoje deixar uns 10 minutos para perguntas no final. Então você anota aí, guarda aí na sua mente, se tiver perguntas. Textos que tratam da Santa Ceia, Mateus 26, do 26 ao 28, e 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. As questões mais problemáticas nesses textos, que não são problema nenhum, mas são a questão as expressões da controvérsia, este é o meu corpo e este é o meu sangue. E aqui tudo derivou de uma interpretação completamente errada da Bíblia. Aqui a gente entende que é uma metáfora. Jesus estava exemplificando, mostrando o símbolo. Este pão é o meu corpo, é simbólico. E nós vamos ver a refutação disso muito clara na Escritura. Mas é importante também destacar que essa literalidade católica, ela veio muito posterior, século XIII, século XV. A igreja cristã, no século I, a igreja chamada primitiva, não tinha essa prática. Nem nos 1000 anos posteriores tinha-se esta prática de interpretar literalisticamente o pão como a carne de Jesus e o vinho como o sangue literal, no sentido de ser o sangue mesmo. A pessoa, a alma de Jesus está na hóstia. Isso é um negócio muito complicado de aceitar. Mas tem toda uma lógica por trás, e o católico, a gente vai explicar um pouco dessa lógica, porque que o católico aderiu, né, a esse entendimento da missa. O sacrifício da missa é o ponto central do culto católico. É mais importante do que a própria pregação do Evangelho, que tem uma participação ínfima na missa. Por quê? Porque, visto que a missa é um sacrifício, e é o sacrifício de Cristo, e ela só pode ser ministrada por um sacerdote católico autorizado e muito bem equipado, porque celebrar uma missa é um negócio muito complexo, tem muitos gestos, muitos símbolos, tem muitos levantares de mão, tem muitas expressões que o padre, o sacerdote, ele tem que ser treinado para realizar isso. Então, o sacerdote acaba tendo um poder enorme, porque ele conduz Deus ali na hóstia. Então, ele tem o poder de dar o perdão dos seus pecados, não somente no confessionário, mas também ao ministrar a hóstia, que é a chamada Eucaristia. Essa palavra Eucaristia é uma palavra grega que se refere à comunhão também, né? Está ali junto. Então, é uma palavra que foi pegada ali, trazida para o catolicismo, mas é uma palavra que está no Novo Testamento, que se refere ao ajuntamento para a comunhão da ceia do Senhor também. Então perceba que a ideia é colocar o poder sobre o sacerdote, para que a igreja romana tivesse um poder sobrenatural nela. Entendem? Ainda sobre a natureza da missa, ela é dividida em duas partes. A missa propriamente dita, que é o sacrifício pelo sacerdote. A missa propriamente dita é um sacrifício pelo sacerdote que está oferecendo-a. Mas também a Sagrada Comunhão, que é a participação dos leigos, quando eles comem ali da hóstia, que é o nome dado para o corpo de Cristo. Então, a ideia da missa é esta. Ainda sobre a natureza da missa, segundo a doutrina romana, no sacrifício da missa, o pão e o vinho são transformados pelo poder do sacerdote. É o sacerdote romano que, nas suas rezas e na sua mística ali, transforma aquela hóstia que é feito do trigo no corpo de Cristo. Então está inerente ao sacerdote. No momento da consagração no corpo e sangue de Cristo reais. Para eles é matar Jesus novamente, é sacrificar Jesus novamente. E esse poder está sobre o sacerdote romano. O pão na forma de hóstia, hóstias finas e redondas, nas quais centenas podem ser consagradas simultaneamente, é colocado em um prato de ouro, o vinho em um copo de ouro. Agora, um detalhe interessante é que, e isso é dogma da Igreja Romana também, é que qualquer sacramento, existem 7 sacramentos, um deles é a Eucaristia, só tem validade se o sacerdote romano o realizar com a motivação ou intenção correta, pura. Se ele realizar com intenção impura, aquele sacramento não valeu. Né? Então, veja bem,
E nós vamos chegar nesse ponto. Se nós entendemos que a hóstia não é Cristo e que eles estão ali adorando a hóstia, isso se chama idolatria. E se nós entendemos, e aí é inconsistência interna na própria doutrina romana, quem me garante que o sacerdote naquele domingo, naquele dia, está com a intenção pura? Se ele não está com a intenção pura, ao celebrar a Eucaristia ou ao rezar sobre aquela hóstia para ela virar o corpo de Cristo, quem me garante que ela realmente se transformou no corpo de Cristo? Não há garantias. É inconsistente. Não tem como avaliar, não tem como precisar. E as pessoas podem estar cometendo idolatria dentro dos próprios princípios católicos romanos. Não é nem dentro dos nossos, porque com certeza a gente já sabe que isso aqui está errado. Mas eles mesmos acabam se contradizendo nesse sentido. Ainda sobre a natureza da missa. A teologia católica romana defende que tanto o pão como o vinho contém todo o corpo e todo o sangue de Cristo, junto com a sua alma e a sua divindade. Melhor dizendo, talvez a expressão contém não seja a melhor, né? Talvez são equivalentes, são iguais. É a mesma coisa, a mesma essência. O corpo e o sangue, a alma e a divindade. Por isso que tem aqueles princípios de que se uma pessoa, por exemplo, na hora de comer a hóstia, ela estiver passando mal do estômago e ela provocar, né, o alimento juntamente com a hóstia, alguém tem que aparar aquilo ali e alguém tem que comer aquele negócio. Por quê? Porque ali está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Irmãos, isso é paganismo. É religião pagã da antiguidade, que foi misturada com o cristianismo antigo também. E aí está aí o que a gente tem hoje. A celebração da missa é o dever máximo do sacerdócio romano. A missa, ela basicamente é um dos elementos principais do culto romano, da religião romana. Mas o Novo Testamento não dá instruções sobre como oferecer a missa, havendo, na verdade, uma só linha sobre o assunto nas Escrituras, lá em Mateus capítulo 28, verso 19, que diz como deve ser feita a instrução, né? As instruções ali de ensinar, de discipular e de instruir, mas nada sobre missa. Todo aquele repertório, todo aquele ritual, você não vê no Novo Testamento. Pelo contrário, se vê que Jesus morreu na cruz uma vez por todas e que foi um sacrifício eficaz, não sendo mais necessário outro sacrifício, nem sacrifício de animais, nem mais o sacerdócio levítico, porque agora é um novo sacerdócio, o de Cristo como sumo sacerdote. E aí é importante esta doutrina, a doutrina do sacerdócio do crente. E é aí que nós acabamos nos tornando extremamente católicos, porque colocamos na nossa cabeça que somente o pastor é um sacerdote. Mas não, todo crente é um sacerdote. Realmente a Bíblia diz que o pastor é o líder da igreja, quando eleito em assembleia, como é ensinado no Novo Testamento. Mas todo crente é sacerdote. Todo crente tem o poder de orar pelos outros, né? Você tem o poder de ministrar e pregar a palavra de Deus para toda e qualquer pessoa. Um poder idêntico ao de um pastor. Não é o pastor, tudo bem, não tem aquela prerrogativa, não foi eleito na igreja, não foi reconhecido o dom pastoral, mas todo crente é testemunha de Jesus e, consequentemente, um sacerdote. Então, a gente tem que tirar isso da nossa mente. Por quê? Às vezes isso aqui serve para nosso aprendizado. Nós acabamos colocando o pastor como um padre. E as pessoas são muito hipócritas, né? Porque elas veem nos padres os católicos, uma pessoa perfeita, né? Nem casa, porque é tão perfeito que não tem esse tipo de pecado, que não é pecado você casar, obviamente, né? Mas na cabeça lá, a relação íntima é um tipo de pecado. Não, eles não têm, são puros. Mas todo mundo sabe dos erros dos padres, né? Todos nós sabemos, não é um negócio difícil de se perceber, e não estamos aqui para falar mal de ninguém, mas é notório. Como também existem os erros dos pastores. Agora, a diferença é que não se deve olhar para um pastor como uma pessoa sem pecado.
Isso é um problema. Obviamente que ele tem que ser padrão dos fiéis, está na Bíblia. Padrão de pecadores que estão buscando a santificação e a glória de Deus. Não estou aqui querendo defender, né, a nossa, não é isso, mas é mostrar que às vezes nós trazemos esse ranço do catolicismo para dentro das igrejas evangélicas e acabamos prejudicando em algumas áreas o convívio na igreja. Voltando à natureza da missa. O Novo Testamento anuncia o fim de todos os sacrifícios. Quando Jesus foi sacrificado na cruz, o ensino é de que não são mais necessários sacrifícios de animais, porque chegou o Cordeiro de Deus, que se estava sendo esperado, declarando que só Cristo é o nosso verdadeiro sacrifício e que ele se ofereceu uma vez por todas, acabando para sempre com os outros sacrifícios. Hebreus 10, do verso 10 ao 14, eu já destaquei aí para vocês lerem, diz assim, mas pode abrir a Bíblia para conferir. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então Jesus não precisa ser sacrificado todo domingo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado, e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Certamente o autor aos Hebreus aqui estava falando do sacerdote levítico, sacerdote do Antigo Testamento, que realmente ele tinha que diariamente, pelo menos 2 vezes ao dia, estar ali recebendo uma fila de israelitas que estavam trazendo ofertas pelo pecado. Veja como é parecido o catolicismo romano com a religião levítica do Antigo Testamento, que foi abolida quando Jesus veio e morreu uma única vez pelos nossos pecados. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Um único sacrifício pelos pecados. Não há outro sacrifício. Aguardando daí em diante, até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma única oferta, que foi o próprio Jesus, ele nos aperfeiçoou para vivermos num processo de santificação, que é o nosso estado de hoje, buscando ser santos para o Senhor. Então, é muito claro na Escritura que não é necessário sacrificar Jesus novamente. É uma coisa tão absurda e tão estranha, que talvez muitos católicos nem saibam disso. Quais aqui eram católicos e sabiam disso? Levanta a mão, só para eu saber. A irmã sabia? Também? Algum? Olha, poucos, né? E quantos daqui eram católicos? Eram, só para eu saber. Vários, né? Pois é. A gente ia, não sabia. Por que não divulga? Por que não divulga? Porque é tão absurdo que, se for divulgado, muitos católicos realmente deixariam de ir. Se eles lessem a Bíblia, iriam perceber que é realmente um absurdo e um paganismo. Ainda sobre a natureza da missa. O simbolismo recém-desenvolvido na cerimônia romana centraliza-se no sacerdote junto ao altar. A consagração que faz da hóstia suas vestes e os diversos movimentos que constituem o drama da missa. O altar. É muito característico do romanismo o altar. Só que quando o altar é característico do Antigo Testamento. E todo altar tem que ter o que ali? Sangue. Altar sem sangue não é altar. Mas no romanismo não há sangue naquele altar. Além de que deveria ter o fogo para queimar o animal que foi sacrificado no altar. No romanismo também não tem o fogo para sacrificar. Então aquele altar ali foi realmente instituído pelo romanismo. Já viram várias igrejas evangélicas que colocam uma mesa na frente do púlpito? Aquilo ali é resquício do romanismo. É um tipo de altar. Na cabeça deles, ficou tão impregnada aquela estrutura romana, onde tem o local do padre e mais ali na frente uma mesa, ali não é uma mesa, aquilo é um altar. Por isso, na nossa estrutura de culto, a gente nem coloca essa mesa, nem para enfeite, para não simbolizar nada que tenha a ver com o altar. Porque para o romanismo, o sacerdote romano vem, sacrifica Jesus novamente naquela hóstia, naquele altar, e as pessoas vão comendo
a hóstia, acreditando que estão participando de uma comunhão com Cristo. A ideia é, eu como a hóstia, é por isso que tem que se confessar antes de participar da Eucaristia, para você ir santo. Lembra o que nós orientamos, segundo 1 Coríntios 11, de você orar, pedir perdão dos seus pecados, para participar da ceia do Senhor de modo santo. E então eles comem a hóstia e ali eles acreditam, agora eu estou tendo uma relação, uma comunhão mística com Jesus. Quando na verdade a ceia do Senhor é uma celebração muito séria, claro, muito importante, mas que serve para trazer à memória o que o Senhor Jesus fez por nós, porque é o fundamento da nossa fé. Mas não é um novo sacrifício de Jesus. A consubstanciação é algo parecido com a transubstanciação. A Igreja Luterana rejeitou a transubstanciação, mas ficou com a consubstanciação. O que é isso? Quer dizer que a alma de Jesus ali, em algum sentido, está presente nos elementos da ceia. Existe algo místico ainda. Realmente o pão não é o corpo, o vinho não é o sangue, mas a alma de Cristo está ali de alguma forma. Ele está presente como alma no corpo, como o magnetismo no ímã. O Lutero expressava essa ideia dizendo que Cristo está em, com e sob os elementos, mas não são os elementos. Então, é uma forma de tentar, talvez aí, aceitar algo da transubstanciação sem concordar com tudo da transubstanciação. Nós não somos luteranos e, inclusive, por isso, discordamos da consubstanciação. Na verdade, a ceia do Senhor, o pão é pão, o vinho é vinho, é uma celebração do culto em memória ao Senhor Jesus, é santo, sim, é sagrado, sim, mas aquele pão é pão. Terminou a cerimônia, alguém pode comer aquele pão, não tem problema nenhum. Terminou a cerimônia, já que ninguém vai comer, aquele pão pode ser jogado no lixo. Não tem problema. Isso não é sacrilégio. Isso não é pecado, porque aquilo é pão. Aquele suco de uva foi comprado no mercado. Foi colocado nos copinhos, é simbólico. Terminou aquele suco de uva, se ninguém bebeu, sobrou, pode ser jogado fora. Não tem problema, não é pecado. Entendem? Você já deve ter sentido isso, não? As crianças estão comendo o pão da ceia. Isso não pode. Por quê? E estão bebendo suco de uva. Isso é resquício do catolicismo, impregnado. Sabe por quê? Talvez os irmãos, assim como eu, fomos criados num seio católico. Eu estudei em escola de freira, desde a minha alfabetização até a 5ª série. Aí depois fui para um sistema militar. Olha, só coisa boa, né? Por isso que a salvação é pela graça e é eleição mesmo. Porque eu tinha tudo para não ser crente, né? Então, perceba que não tem esse misticismo. É importante, é santo e sagrado no momento, porque é uma celebração ao Senhor Jesus Cristo. Acabou, pronto. É como essas paredes. Elas são santas porque estamos aqui. Nós somos santos pela graça de Deus. Terminou o culto, pronto. É um espaço físico. Acabou o culto, isso aqui pode conversar alto, não tem problema. Depois do culto. Na hora do culto, não. Depois do culto é um local, é um salão normal. Se um dia quisermos, não é nossa intenção, destruir, reformar, vender e ir para outro canto, não tem nada de místico. Embora eu acho que aqui é muito bom por causa da centralidade, né? Tem parada de ônibus, todo mundo chega rápido aqui, né? Então é muito bom nesse sentido. Mas esse espaço, essa terra, ela não é sagrada. E isso vem muito do catolicismo. E nós acreditamos que as cadeiras, os móveis, o prédio, tudo isso é meio sagrado. Não é. O templo do Espírito Santo, no Novo Testamento, na Nova Aliança, são os crentes no Senhor Jesus Cristo. A missa, então, é igual ao sacrifício de Cristo. Aqui, no Catecismo da Doutrina Cristã Católica Romana, diz assim: a Santa Missa é um sacrifício idêntico ao da cruz. Olha aí, idêntico ao da cruz. Isso é tirado de um catecismo católico. Visto que Cristo, que se ofereceu como vítima na cruz para o seu Pai Celestial, continua a se oferecer de um modo incruento sobre o altar. Incruento quer dizer sem sangue. Através do ministério dos seus sacerdotes.
né, sacerdotes romanos. Outra coisa interessante, a missa só é executada por um sacerdote romano. Um culto de adoração a Deus, ele pode ser ministrado por qualquer crente no Senhor Jesus Cristo. Ok? Digamos, está eu, pastor Jaime, pastor Bruno, indo para a associação, o carro virou, puf, morreu os 3. Aí o que é que acontece? Não vai ter culto? Vai. Levanta-se o irmão dirige, outro irmão prega e continua. É assim. Porque o crente é um sacerdote no nome do Senhor Jesus Cristo. Normalmente os pastores fazem esse serviço, é claro, também não é errado, é comum, é normal. Estão estudando, se especializando para pregar, óbvio, para ensinar a palavra, visto que nem todos têm o tempo integral para fazer isso. Isso também não quer dizer que o crente não deve estudar a palavra, deve estudar também, mas a ideia é que não tem nada na Escritura que diga que um crente não possa dirigir o culto, pregar e dirigir o trabalho do Senhor. Ok? Missa. A missa é igual ao sacrifício de Cristo. A Igreja de Roma defende que a missa é uma continuação do sacrifício que Cristo realizou no Calvário, que é na realidade uma recrucificação de nosso Senhor, muitas e muitas vezes de um modo incruento. Então, todo domingo, nas milhares de igrejas católicas romanas que estão aí espalhadas pelo mundo, Jesus está sendo sacrificado novamente. Imagina, que absurdo, como está longe do Novo Testamento. A Igreja Romana defende também que este sacrifício é exatamente tão eficaz para tirar o pecado como foi o sacrifício no Calvário. Entende? Se você não vai para a missa, você está perdendo a sua salvação. Salvação é por obras. Se você perde missa, você está perdendo pontos na sua salvação. Isso foi criado para quê? Para segurar, pelo medo do inferno, as pessoas na igreja romana. Inferno existe, existe. Mas o Senhor não barganha. O Senhor dá de graça e pela graça a salvação mediante o sacrifício de Cristo. E o nosso serviço, após sermos salvos pelo sangue do Senhor Jesus, ele tem que ser voluntário, tem que ser um sacrifício de adoração, de gratidão, de felicidade pela salvação que conquistamos. Ou melhor, que conseguimos. E se eu for um crente que eu não faça nada para o Senhor Jesus, se eu for um crente que eu não leia a Bíblia, não ore, mal venha para a igreja, mas Deus realmente me converteu, eu ainda serei salvo. Pela graça, como que pelo fogo, como é dito lá em 1 Coríntios. Serei. No entanto, não fiz nada de relevante para o meu Senhor e Salvador. Então, a missa, ela muda essas verdades e mostra que você tem que ir para a missa, senão você perde pontos na sua salvação, porque a missa é idêntico ao sacrifício de Cristo no Calvário. Tem a mesma prerrogativa de expiação de pecado, de perdão de pecados. Para os católicos romanos, a missa não é um memorial, mas um ritual no qual o pão e o vinho são transformados em carne e sangue literais de Cristo, que então são oferecidos como um sacrifício verdadeiro. No sacrifício da missa, o sacerdote romano, ele torna-se um alter Christus, ou seja, um outro Cristo, pois sacrifica o verdadeiro Cristo. Veja que absurdo. E um dos objetivos desse sacrifício é apresentar o Salvador como o Salvador dos fiéis para o livramento da alma do purgatório. Um dos principais motivos da missa é livrar as almas do purgatório. A Igreja Romana ensina que Cristo, na forma de hóstia, o pão consagrado, está na realidade sobre o altar. E que os sacerdotes o têm em seu poder. O sacerdote romano carrega ali Cristo, ali numa bandeja de ouro, que o tem nas mãos e que o levam de um lugar para o outro. O chamado sacrifício da missa certamente não é o mesmo do Calvário, apesar do que os padres dizem. Hebreus 9:22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Na missa não há derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecados. No Antigo Testamento havia derramamento de sangue do cordeiro ali,
que apontava para o Cordeiro de Deus, que seria o sacrifício único de sangue pelo perdão dos nossos pecados. 1 João 1,7 diz: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Um sacrifício sem sangue é totalmente antibíblico. E era necessário o sangue de Cristo, porque a ideia do sangue é a vida. Em que sentido? Você tira o sangue, a pessoa morre. E a morte de Cristo, ela foi propiciatória, substitutiva, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. A salvação é pela graça de Deus, mas alguém pagou o preço. Jesus. A salvação, em um certo sentido, é por obras. As obras de Jesus. Quando Deus hoje olha para nós, no culto que nós apresentamos a Ele, já vamos estar orando, cantando, pregando a palavra, pensando em Deus, o Senhor olha para nós através de Cristo e vê em nós pessoas sem pecado, apesar de termos pecado. Porque a justiça de Cristo foi colocada sobre as nossas vidas. E os nossos pecados que cometemos e vamos cometer foram colocados sobre Jesus na cruz do Calvário. Por isso que ele é propiciatório, porque ele apazigua a ira de Deus contra o nosso pecado, e ele é substitutivo, porque substitui a nós na nossa condenação e a Cristo na justiça dele. Nós recebemos o status de santos, embora ainda pecadores. Recebemos o status de justos, embora ainda injustos, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nos substituindo. Por isso temos acesso a Deus de modo tão livre. Parece tão simples o nosso culto, mas o que envolve a adoração a Deus, ou o culto diário que nós temos com o Senhor, é muito complexo. Lendo a Bíblia, você vai cada vez mais entender o que aconteceu na sua vida no dia que você creu no Senhor Jesus e foi salvo. A missa é igual ao sacrifício. 2 pontos a considerar. No Novo Testamento, a ordenança da ceia do Senhor sempre é apresentada como ordenança, nunca como sacrifício. A ceia nunca é apresentada como um sacrifício. E o segundo ponto, segundo a lei de Levítico, uma oferta pelo pecado não devia nunca ser comida, e o sangue, até mesmo o sangue dos animais, e muito mais o sangue humano, era estritamente proibido. Por que isso é importante? Porque se o cálice vira, o vinho vira realmente o sangue de Jesus, a própria Bíblia condena, mesmo no Antigo Testamento, o beber o sangue. Então isso já é inconsistentemente errado. Transubstanciação. Essa palavra significa alteração da substância. A Igreja Romana ensina a transubstanciação. Pão e vinho se alteram, se transformam no corpo e no sangue físicos e literais de Cristo. E, lembrando, a alma e a divindade também estão ali na hóstia. É Deus. Aquela hóstia é Deus. Isso é muito sério. E diz que o corpo está completo em todas as suas partes, até o último cílio e unha do pé. O cílio de Cristo, a unha do pé de Jesus estão ali na hóstia, literalmente. É um negócio tão estranho. Como é que você explica uma doutrina assim? Isso se chama paganismo, misticismo. Na observância da Eucaristia, no próximo, na observância da Eucaristia, o sacerdote pretende comê-lo vivo, na presença do povo, dando também ao povo sob a aparência do pão para ser comido. Essa interpretação literal, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, torna o sacramento aí um canibalismo. Você está comendo o corpo de uma pessoa, segundo a doutrina católica. É claro que não é, né? É só uma bolachinha de farinha. Às vezes eu falei isso no meio de alguns crentes, eles ficaram meio assim, mas como é que o senhor fala assim? Oxe, é uma bolachinha de farinha. É simples, não é Cristo. Não é. É um pedacinho de farinha, um biscoito, molinho. Né? Não sei se alguém já comeu hóstia aqui. E não pode morder a hóstia. Né? Lembram disso? Porque senão você pode machucar o corpo de Cristo.
Irmão, certo, aí o suco gástrico pode dissolver a hóstia, mas morder não pode. E a hóstia vira excremento. Já pensou que loucura? É loucura, coisa do demônio. Ele faz com que as pessoas comecem a perder a razão. É uma religião sem Deus, não é o cristianismo bíblico, e a missa não tem nada a ver com o culto que ofertamos ao Senhor nosso Deus. O argumento para a interpretação metafórica, este é o meu corpo e este é o meu sangue, está em várias passagens do Novo Testamento. Você encontrar um católico romano que for falar com você sobre a Eucaristia, sobre a missa, você argumenta dizendo que aquilo é uma metáfora. Um erro muito comum, devido à nossa cultura do brasileiro, de não gostar de ler. Por isso, sugestão, né? Bote seus filhos para ler. Ah, mas ele não gosta, não tem esse negócio de gostar. Enquanto ele é pequenininho, né? até grande, não tem esse negócio de gostar. Você está alimentando ele, sustentando, taca livro, bota livro. Não entendi. Você bota livro para ele ler. Ah, mas eu não quero, negocia, mas ele tem que ler. Sabe por quê? Porque a leitura de literatura ajuda a ler a Bíblia. Porque você entende certas estruturas como metáfora. Por exemplo, muitos leem aquele texto de 1 Coríntios 13, versículo 1 e 2. Aí diz lá, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei com um símbolo que retine tudo. Aí o irmão diz, tá vendo? Tem língua de anjos. Não, o texto não está dizendo que tem língua de anjos. O texto está tratando de uma hipérbole, um exagero, ainda que exista. Se eu souber todos os idiomas e até um idioma misterioso como o dos anjos, sei nem se existe. Mas se existir, se eu falar, se eu não tiver amor, aquilo ali é inválido, é um barulho, é um ruído. Ele está exagerando, ele não está dizendo que tem língua de anjo. Aí os irmãos pegam e dizem, vamos falar a língua dos anjos. Não. Aí uma vez, num certo seminário de uma igreja batista, que eu fui dar aula, numa igreja batista, não das nossas, e eu fui explicar, dando aula de português, mas para ler a Bíblia. E eu fui explicar esse texto. Se levantou a irmã braba. Pastor, não devemos falar de doutrina aqui. Não devemos falar de doutrina. Aí pronto, foi a última aula que eu dei lá. Não fui mais, pedi demissão. Se você não pode explicar português para ler Bíblia, num seminário batista, significa que eles não querem aprender a palavra. Temos que aprender a ler, porque a Bíblia é um texto, é um livro. Se você não entende, João 4, 13 e 14, afirmou-lhes Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É óbvio que Jesus começou a falar de uma água literal e depois passou a falar de outra água, uma metáfora, certamente acerca da salvação. Até nós evangélicos, por não lermos a Bíblia corretamente, trazemos doutrinas terríveis. Tem um certo pastor muito conhecido no Brasil, com livros publicados aí à vontade, que trouxe uma interpretação terrível desta água que eu nem mencionarei hoje, porque é terrível. Mas porque ele não entende a ideia de metáfora, que é uma figura, uma imagem. João capítulo 10, verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é uma porta? Claro que não, isso é uma figura. Da mesma forma que o pão e o vinho é uma figura de Jesus, do sacrifício de Cristo. João 10, 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus é um pastor no sentido de pastor que cuida de ovelha, literal, ovelha mesmo, gado? Não, é uma figura. João 6,54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus estava dizendo e defendendo a prática do canibalismo? Claro que isso é uma figura. Não quer dizer que ele mesmo ia dar pedaços dele para as pessoas comerem. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Estou lendo Mateus 5,13. Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós somos o sal da terra, como os discípulos naquela época. Ser sal aqui
é outra figura. Então, da mesma forma que temos todas estas figuras, Mateus 5,14, a luz do mundo, Mateus 16,6, o fermento dos fariseus, são figuras. Da mesma forma, quando Jesus diz na ceia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é uma figura. É tão simples, ou não é? Mas foi deturpado para dar lugar à transubstanciação. Quando o sacerdote romano consagra o pão, este passa a chamar-se hóstia e é adorado como se fosse Deus. Mas se a doutrina da transubstanciação é falsa, então a hóstia não é mais o corpo de Cristo, mas qualquer pedaço de pão. E aí as pessoas ali estarão adorando um pedaço de pão. Ou, como eu falei, se o sacerdote romano não estiver com a motivação ou intenção correta, pureza correta, não virou hóstia. E todo mundo está adorando um pedaço de pão, até mesmo segundo a doutrina católica. O sacrifício de Cristo no Calvário foi completo. Ele não precisa ser repetido até hoje. Em uma única oferta, de modo que não necessitaria ser repetido. Hebreus 7, 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro por seus pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. É muito claro, é muito simples. Você nem precisa fazer 4 anos de estudo teológico no Seminário Batista do Cariri para poder ler esse versículo e compreender. Às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Não precisa. Você lendo a Bíblia compreende, porque a Bíblia foi escrita para todos nós compreendermos. Tem uma coisa ou outra que depende de uma questão do entendimento cultural da época, ok, mas isso aí é facilmente aprendido pelo estudo na escola dominical, pelas explanações da palavra no culto, na pregação ao Senhor. Em Hebreus 9, 22 a 28, nós vamos ler, porque trata também sobre o sacrifício de Cristo. Hebreus 9, 22 ao 28. E diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a elas superiores. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Muito claro, não é necessário sacrificar Jesus toda vez. Não existe isso. Uma vez por todas, esse sacrifício é suficiente. E já lemos Hebreus 10, de 10 ao 14, não leremos novamente. A missa e o dinheiro. Nenhuma missa é rezada sem pagamento. Da missa mais simples à mais complexa, ela é paga. A maioria das missas, as mais importantes, são para retirar pessoas do purgatório. Mesmo depois de morto, um católico romano não se livra da Igreja Católica. Ele continua escravo. Até os bens dele pós-mortem, católicos que professam, eles são vendidos e dados à igreja para pagar missas, para que ele saia do purgatório. E nunca ninguém saiu. Que se saiba. Que se saiba. E a ideia é que muitas pessoas pagam mesmo. A maior fonte de renda, uma das maiores, são as missas que são cobradas. Existem missas votivas, que são por vários motivos e razões, réquiens, que são as missas fúnebres, missas nupciais e pontifícias, são as missas para os papas. Muitas dessas missas, elas podem ser realizadas até em silêncio. O padre em silêncio, sem cântico, sem ninguém na igreja, lá sozinho,
ele realiza a missa. É a mais barata. Mas se você quiser cânticos, flores e uma coisa mais requintada, você paga mais caro. Eu procurei o preço de missas. A minha fonte estava desatualizada, então eu não vou nem dizer, eu não achei quanto custam determinadas missas. Mas a mais procurada e a mais popular é aquela que retira uma pessoa do purgatório. Uma consequência desse sistema de missas, que é uma forma, um meio de salvação, sacramento é isso, um meio de salvação por obras, é que quem é pobre não sai nunca do purgatório, porque não tem como pagar a missa. E quem é rico sai mais rápido, porque tem muito dinheiro para pagar as missas. Mas isso aqui não é inventado, isso é a doutrina católica romana hoje. A missa e a história, ela não era conhecida da igreja primitiva. Foi inicialmente proposta por um monge beneditino, Radbertus, no século IX. Só veio a fazer parte oficial da doutrina romana no Concílio de Latrão, 1215, sob a direção do Papa Inocente III. Foi reafirmada pelo Concílio de Trento, em 1545. A transubstanciação não se encontra no credo apostólico, que, por sinal, que aquela reza, creio em Deus Pai, né? Aquilo é um credo, né, da igreja romana, da igreja cristã, e tudo que aquele credo diz, nós acreditamos. Ele é extremamente bíblico, o credo apostólico, que foi transformado em reza católica. Aquele credo é nosso. Ele é bíblico. Tudo que está dizendo ali é um documento da igreja, mas foi transformado em reza. Por isso, essa doutrina da transubstanciação não está no credo apostólico, nem nos credos niceno e de Atanásio. Sua primeira citação no credo foi feita pelo Papa Pio IV, em 1564. Só no ano de 1415, por causa do decreto do Concílio de Constância, é que a Igreja Romana recusou dar o cálice aos leigos. Um dos motivos era para não derramar uma gota do sangue de Cristo no chão. Em diversas ocasiões na história, no começo da igreja, até o século V, os papas, eu não trouxe porque o tempo não daria, mas os papas condenaram como sacrilégio não oferecer o pão e o vinho para os leigos. E depois deixou de ser sacrilégio e se tornou oficial da igreja. A missa é uma superstição medieval, destinada a lançar um véu de mistério sobre a ceia do Senhor para impressionar pessoas ignorantes. A missa escraviza, apresenta algo que não é realidade. Temos, no caso, o sacrifício de Cristo. Ali não é o sacrifício de Cristo. Então, temos alguns minutos para perguntas. Sei que a irmã Lúcia tinha pergunta, depois Pereira, depois Otávio. Tem microfone? Mas tem uns minutinhos rapidinho para a gente... Mas a irmã pode perguntar. Tenta falar em voz alta enquanto o microfone chega. Está chegando. Irmã Lúcia ali. Bom dia, irmãos. Bom dia. Pastor, eu queria só tirar uma dúvida. Quando eu era criança, os padres rezavam a missa de costa Isso. E em latim. É verdade. Não era verdade? Até o começo do século XX. Então a gente nem entendia, às vezes, nada. E não precisava. Para o católico, não precisa entender. O católico, basta o clero entender. O laicado, os leigos, não tem condição na cabeça deles, e basta você só participar do sacrifício de Cristo na missa, pronto. Isso é suficiente. Com o avanço aí, até do próprio... Devido à reforma protestante e a ideia das pessoas buscarem seus direitos, de conhecer, aí mudou essa ideia, né? Mas é verdade. Pereira, tinha pergunta aqui. Seu Humberto, já pegou o microfone. Bom dia, irmãos. Eu fui educado em colégio de padres católicos. E eu me lembro muito bem que o meu diretor dava aula de religião e nos ensinava que a missa era uma renovação do sacrifício de Cristo no Calvário. Então, eu aprendi
que era isso. E hoje eu estou mais do que... Já sabia e hoje estou me conscientizando muito bem que aquilo era uma heresia o que ele estava me ensinando. É verdade. Pereira aqui. Pastor, o final do credo, você falou que é nosso. Ele fala lá Igreja Católica. Igreja Católica, a Igreja Universal, o que é que significa? Isso, é a Igreja Universal de todos os crentes, desde Atos 2 até o arrebatamento. O nome católico, naquele período, até antes do século V, se referia a todos os crentes. Hoje a gente nem usa universal, por causa de outras igrejas que não são igrejas, mas era referente aos convertidos no Senhor Jesus Cristo, de igrejas saudáveis. Posteriormente é que foi maculado. Isso quer dizer, na verdade, pastor, até porque nós não devemos falar os católicos, a gente deve falar romano mesmo. Isso. Porque quando ele se coloca como católico, ele está dizendo, nós somos a única igreja verdadeira do mundo, a única religião do mundo que é de Deus. Somos católicos, universais. Mas é uma contradição, como na aula passada, romanos. Né? Mas romano também, por causa do paganismo romano. Né? Houve um sincretismo naquele período e a doutrina cristã foi muito remodelada ao longo dos séculos. A doutrina cristã. Só pela ordem, Otávio, depois e agora. Diga, Otávio. Bom dia, irmãos. Pastor, sabendo que a missa é um sacrilégio, é uma aberração, o que o senhor nos orientaria em relação a um crente em nosso Senhor Jesus Cristo, como seu único necessário e salvador, como nós, e que, pelo fato de culturalmente sermos oriundos da nossa cultura católica, às vezes nós somos obrigados ou convidados a fazer uma social em uma missa. O senhor indicaria o quê? Ir para a missa e não prestar atenção, ou não ir de jeito nenhum? Você iria para um terreiro onde está recebendo um espírito lá no terreiro da Macumba? Você não iria? Não. Então, penso que a missa também ela está indo contra o sacrifício de Cristo, né? Crucificando Jesus novamente. Então, particularmente, eu não iria, não vou, e acho que não convém a nós, porque não é bíblico. Além de não ser bíblico, ofende doutrinas fundamentais do Senhor Jesus Cristo, sobre o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Então, não convém. Mas são amigos, irmãos e família. Lembra o que Jesus falou? Eu vim trazer espada. E ele vai cindir entre nós e muitos dos nossos queridos. E eu sei que isso não é fácil. Eu sei que não é fácil. E nós não devemos ser pessoas radicais e facciosas e briguentas. O crente não é assim. O crente ele é um pacificador. Mas quando fere a palavra do Senhor, aí nós temos que nos posicionar, nem que seja pacificamente, não participando, porque não é um culto comum. Não é como se fosse um culto de uma igreja pentecostal. Não é. Não é. Porque lá eles têm uma prática diferente da nossa, mas são divergências de doutrinas acidentais. A missa é uma divergência essencial do que é o cristianismo. Não é o cristianismo. É um paganismo transformado de cristianismo, travestido de cristianismo. Então não convém a estarmos ali. Eu acho que foi Inácio, depois seu Eduardo. Seu Daniel, pronto. E agora? Irmãos, temos que terminar esse negócio. Seu Daniel. Eu ia falar um pouco que a dona Lúcia falou, que eu ajudei muito a missa, viu, mano? Troviatário dele do latim, eu sem saber do latim, sabe, viu? É cruz spiritual, viu? Aí depois que eu vim saber que era latim, eu não sabia que era latim. Em cima do alfabeto, viu? Aprendia, viu? Então era de costa mesmo, padre, de Sim. costa. Viu? Padre de costa e ninguém entendia nada. Aí, outra coisa também. Os terreiros de Umbanda é a mesmo catolicismo. Eu digo que eu já fui ver. Todo terreiro de Umbanda chama-se, na igreja católica, é altar, né? É. Lá é cungá.
Aí o patrono é um santo, São Francisco, Nossa Senhora da Conceição, todo tipo de santo. A Umbanda é a mesma coisa do catolicismo, né? Aí o Papa João XXIII, parece, foi quem mudou para celebrar o padre, né? De frente, e cada país com seu idioma. Sim. Ok, chegou o nosso horário. Vamos deixar as perguntas para no próximo. Eu ainda estou devendo mais tempo para as perguntas. Me perdoe. Sim. 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 Ok, obrigado pela contribuição. Então vamos ter o nosso intervalo, 2 minutos, porque vocês falaram muito, e aí a gente volta para o culto.